Fala, Regis, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo tranquilo. Não tá funcionando meu fone aqui, não. Não funciona? Peraí. Vamos lá. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. E Ah, tá aí? ok. Vamos lá. E aí, deu pra assistir a Fórmula 1 na viagem, dar uma escapadinha da esposa ou não? Deu no domingo. A corrida sprint perdi. Acabei assistindo depois, mas no momento, no ao vivo, eu perdi. Ah, nossa, tava lá, cara, foi sensacional. Acompanhei sexta, sábado e domingo. Foi muito legal. Não, pela repercussão, pelo que eu vi depois, a corrida em si no domingo assisti, mas o final de semana todo, autódromo lotado, acho que foi uma das melhores um dos melhores GPs Brasil dos últimos tempos aí, com certeza. Com Não certeza. só pela corrida em si, Aham. pela atuação do Hamilton, que todo mundo falou, é o comentário aí da semana, mas o evento em si acho que foi um dos melhores dos últimos tempos. Eu acho que esse período aí sem Fórmula 1 aqui, que foi o ano passado, né? Acho que o pessoal voltou com gás total, né? Cara, foi muito legal, assim, porque, Regis, eu vou lá na Fórmula 1 desde 93. E eu acabei. Eu sempre ia mais no sábado, no domingo, né? Mas, assim, bastante tempo também fui na sexta-feira. Essa sexta-feira, cara, já tava bombando, cara. Aí sábado foi dobrando, domingo triplicou. E assim, uma energia tão positiva no autódromo, cara, foi muito legal, assim. Aí o Hamilton finalizou daquele jeito lá, foi extraordinário, foi muito legal. Foi muito bom, muito bom. Fechou com chave de ouro, né? Fechou com chave de ouro, cara. O cara, sei lá, ele incorporou o Senna ali, né? A galera foi à loucura ali com ele, foi sensacional. Mas eu acredito, Jefferson, que foi mais pela identidade que ele já tem com o Senna Uhum. do que propriamente você pegar a bandeira de um país e carregar. Acho que foi mais por isso. É, A, a torcida Interlagos, o pessoal Interlagos, vibrou com isso, mas vibrou muito mais por saber que o Hamilton é um fã do Ayrton desde criança. sim. Isso criou uma identidade dele com o Brasil. Não é como simplesmente, sei lá, qualquer outro piloto vencer num país, levantar a bandeira. Isso aí é até algo normal, né? Seria visto como algo normal, mas como ele tem essa identidade, e um ponto que eu achei muito positivo dessa falta de brasileiros na Fórmula 1 foi a divisão, a torcida dos brasileiros, do público brasileiro, se dividindo entre Hamilton e Verstappen. Eu achei isso muito legal, porque nos grandes prêmios, na época do Rubens, na época do Felipe Massa, você via aquela torcida para os brasileiros, ainda que soubesse que os brasileiros não tivessem. No caso do Rubens e do Felipe Massa, tudo bem, Massa ganhou corrida e tal. Mas eu digo assim, ainda que tivesse brasileiros fora de condições de disputar a corrida, ainda assim a torcida brasileira era para esses pilotos, para que eles tivessem uma boa atuação e tal. E a ausência de brasileiros na Fórmula 1 fez com que a torcida se dividisse entre dois vencedores. Então tinha o lado do Verstappen, o lado do Hamilton, e qualquer um dos dois poderia sair dali vencedor da corrida. Então isso criou aquele clima meio futebolístico ali no É, autódromo que, vendo pela TV, eu achei muito legal, achei excelente. não, e sabe que foi legal, cara? Assim, onde a gente ficou lá, a gente ficou em vários pontos, porque a gente foi contratado por uma empresa para levar o pessoal de um fundo de investimento, que eu não vou fazer propaganda para eles de graça aqui, mas
para eles terem uma experiência. Opa, peraí, escapou. Para eles terem uma experiência com piloto lá também, porque eram pessoas, tinha muita gente que não nem sabia que, né, como funcionava. Claro, sabia que existia a Fórmula 1, mas não sabia como era um carro, quem que era tal pessoa ou não, assim. E aí eles foram consumindo aquilo no final de semana, se apaixonando e saíram no domingo ali alucinado com o automobilismo. Isso foi muito... A prova enriqueceu as pessoas que não tinham aquela paixão pelo automobilismo. Foi bem legal. Sim, acontece muito, né? Acontece muito de... Às vezes a pessoa está ali como convidada por motivos de negócios, qualquer outro motivo que não seja acompanhar a corrida. E ela acaba se aproximando, se apaixonando quando vê. Eu acredito que não exista pessoa no mundo que não se arrepie ao ver um carro daquele cruzando a reta ali. Essa pessoa não pode ser normal se não se arrepiar. Nossa, cara, exatamente. Tinha pessoas lá que nunca tinham tido contato com o automobilismo, né? E ainda foram no topo. Então, assim, teve gente lá que o cara ficou alucinado. O cara ia nas lojinhas lá da Fórmula 1 e acabava comprando camiseta de R$1.000, o caramba, e, sabe, consumindo aquele ambiente, aquela paixão que movia aquele momento. O produto Fórmula 1, né? Produto Fórmula 1. Exatamente. Jefferson, deixa eu te pedir licença para dar um alô para o pessoal que está entrando. Ó, César Unhano entrou aqui, a Márcia, uma amiga minha, o Paulo Passos falando lá se não me engano, é na Indonésia que ele está morando, legal, tá? Falando legal. desde a Indonésia, meu amigo de escola, de colegial, Paulo Passos. Que legal. O Valmir Brabos, pai do piloto Rafael Teixeira, lá de Brasília. Um abraço para todo esse pessoal que está entrando aí. E eu desde já, você está vendo que eu estou apertando o meu olhinho aqui para Malásia. Ele disse aqui legal, que está na Malásia. Que honra. Isso. Legal. Falando desde a Malásia. A gente já teve Fórmula 1 na Malásia, hein? E já peço desculpas de antemão para todo mundo aqui, que eu estou sem o meu óculos, porque eu estou usando aquele LEDzinho lá, e se eu colocar o óculos vai desaparecer meu rosto. Tá. Então, um abraço para todo mundo aí. Eu não vou conseguir ler muito bem o que estão mandando. Se você puder ler, se tiver alguma pergunta aí, eu peço favor que você leia para mim, tá bom? Planeta Mas um abraço para todo mundo que está entrando aí. Isso, o Marcos lá do Planeta Velocidade. Legal, todo mundo. Um abraço para a galera aí do Regis também, a nós que tá junto aí, eles. Muito legal. Regis, eu queria primeiro também agradecer você pelo livro, né, cara? Foi um baita presente, assim, para mim, uma mega surpresa. Eu, no mesmo dia, cara, eu falei, cara, você me deu, eu falei assim, cara, eu quero ler agora. Mas eu tava fora de casa naquele momento, mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler, cara, e aquilo começou a me consumir, cara. É muito legal, cara, assim, não é que eu falei para muita gente que estava comigo lá esse final de semana, para poder ler o livro, porque não é assim, eu faço o 45S lá, porque eu creio muito em Deus, e eu vejo assim, muito automobilismo, muito ligado em relação à vida geral, né, de todo mundo, e assim, cara, né, tudo se encaixa, né, desde o automobilismo, Deus, pessoas, né, principalmente Deus, com certeza. E o seu livro, cara, ele não é só do automobilismo, ele fala, assim, de chaves que eu não quero contar aqui, porque eu acho que as pessoas têm que comprar o livro e ler para poder entender a magnitude do que ele é. Queria que você falasse como surgiu isso, da onde que veio essa ideia, da onde você vem, né, como tudo isso se englobou. Na verdade, o livro eu quis passar, pegar um pouco aí a experiência como no jornalismo, mais de 20 anos, 22 anos para ser mais exato. A experiência acompanhando o automobilismo, 40 anos, estou com 48, vou fazer 49, então no mínimo 40 anos acompanhando o automobilismo. Não sei se você consegue enxergar aqui atrás de mim, tem uma máquina de escrever. Tem, dá para ver. É uma máquina Olivetti, e isso vem desde
Isso vem desde criança. Primeira corrida que eu assisti de Fórmula 1, eu vi a marca da minha máquina de escrever lá no carro do Piquet. Me apaixonei por aquilo, por aquela dinâmica de uma corrida. Aham. E aí não parei mais, não parei mais. Então, dessa paixão pelo automobilismo, desses anos de jornalismo, do conhecimento, da convivência com pilotos, com chefes de equipe, com donos de categoria, enfim, eu tentei colocar um pouco da minha vivência aí do último ano, aí de 2020, de pandemia, ano que foi muito difícil para mim, inclusive, na parte, vamos dizer, empresarial, que eu também sou empresário, Aham. e acabei tendo mais tempo, acabei ficando mais em casa, pensei, agora é a hora de eu deixar alguma coisa, deixar algum legado, entre aspas, do que eu passei, do que eu vivi até hoje, porque eu não vou ter outra oportunidade como essa, porque espero eu que nunca mais a gente passe por uma situação de pandemia como essa. É verdade. Aproveitei esse período para escrever esse livro, mas antes fui buscar, fui ler mais, já lia, passei a ler 3 vezes mais do que eu já lia, passei a ler autores, escritores que realmente pudessem engajar para eu poder usar o automobilismo, tá, como ferramenta, costumo dizer, não motivacional, mas ativacional de pessoas. Pessoas comuns e principalmente atletas e pais de atletas, pais de pilotos. Então, o Manual do Piloto Alfa surgiu dessa lacuna aí de trabalho que eu tive nesse ano de 2020 e consegui colocar no papel uma boa parte da minha vivência aí dentro do automobilismo. Só que usando isso como ferramenta para que as pessoas do dia a dia que não estão envolvidas com o automobilismo tem conselhos dentro do livro que você pode levar para qualquer carreira que você tenha, para qualquer projeto que você venha a ter na vida. Legal. Ah, deixa eu falar aqui, é o Valmir Brabos. Ele fala que o livro é top, vou fazer um e-book com a nossa história escrita pelo Regi. Ele fez o primeiro capítulo que me emocionou e retratou todos os meus sentimentos. O Valmir Valmir Brabo. Valmir Brabo. Isso. Pai do piloto Rafael Teixeira, lá de Brasília. É, isso aí quem é assim, O legal. Rafael fez a estreia dele na Stock Car aí, na penúltima corrida, e já está fechado para o ano que vem para correr na Stock principal. O Legal. Valmir é um dos primeiros clientes de um outro projeto que eu montei, que se chama My Personal Writer, ou seja, meu escritor pessoal. Legal. O Valmir tem a vida dele ocupada, o Valmir tem uma vivência, uma bagagem muito grande dentro do automobilismo, na busca, na captação de patrocínios. Ele é uma das pessoas mais bem-sucedidas nesse quesito aí, tanto que o filho dele vai correr na Stock Car o ano que vem e é um cara muito batalhador, um cara que luta bastante, tem uma bagagem boa para passar para outros empresários, pais de pilotos, essa metodologia que ele usa aí para captação, e a gente vai estar fazendo um livro aí sobre a história dele e os métodos dele. Nossa, que show. Cara, sensacional. É bom assim a gente ter pessoas assim que, né, tenham sucesso no automobilismo aí, né, que estão sempre buscando aí, porque o nosso automobilismo é bem difícil, né? Assim, hoje eu vejo em algumas categorias são muita panela fechada, poucas oportunidades para quem realmente é bom, né? Eu sei que a gente passou por um momento de pandemia difícil, é difícil de captar patrocínio, recurso, aqui tudo é muito caro, né? Porque sempre é cobrado em dólar ou em euro, né? Num carro importado, alguma coisa do gênero, né? A F4 tá vindo aí também, é uma categoria que acho que vai crescer bem o automobilismo nacional também, né? Mostrar o que a gente tem aqui. Eu acredito que a F4 vai puxar bastante coisa aí também. Tenho certeza, tenho certeza. O que a gente precisa no Brasil, eu até tô em dívida com o Fernando Giulianelli, lá o CEO da Vicar, porque já falei com ele, acho que há um mês atrás que eu queria fazer uma entrevista com ele aí, pro Planeta Velocidade, que é o pessoal que apareceu aí,
Legal. Especificamente falando da Fórmula 4, como é que vai ser o campeonato, o que, que eles esperam disso, porque aqui a gente tem algumas categorias de Fórmula, tá? Mas categoria escola a gente não tem nenhuma, zero. Zero. Porque acredito eu, isso é um modo de pensar que eu tenho, que categoria escola nenhuma deveria aceitar pilotos aí acima de 20 anos de idade, tá? E hoje aí a gente tem categorias que dizem categoria escola, mas tem pessoas aí de 40, 50 anos correndo. Ah, tenho algum preconceito com isso? Não, não tenho, zero preconceito, certo? Mas tem que ser pilotos vindos do kart, tá? E disputando entre si em grau de igualdade ali entre si, para poder evoluírem junto, aprenderem. Como você lê o livro, eu prego muito isso, é aprender uns com os outros, porque Sim. você aprende muito com seus adversários, Com certeza. mas sempre naquela mesma faixa etária ali. E a proposta da Vicar agora com a Fórmula 4, acredito eu, que seja a melhor proposta para quem quer dar um passo aí além do kart, visando monoposto, né? Sim, Que é o que a gente está carente aí. Pois é, porque é que você falou, assim, né? Não, eu também não tenho preconceito nenhum, mas eu acho que, assim, esse pessoal, né, um pouco mais velho, que fica travando a categoria, ele deixa de dar chance de quem pode crescer. Eu acho assim, o cara, né, não tô falando que o cara tem que sair. Não, mas, cria-se, sei lá, júnior, sênior, dentro alguma coisa para dar uma separada e dar chance para quem tem que andar também, né? Cria-se várias outras situações. E, Regis, e assim, você, cara, o livro, voltando ao livro, que eu fiquei, assim, apaixonado por ele, vou ler de novo, gostei muito. Foi, foi acontecendo ou foi planejado? Foi planejado, foi pensado, o que eu gostaria de colocar, o que eu gostaria de passar para o leitor, que público eu gostaria de atingir, tá? Que pensamento eu queria incutir na cabeça de pessoas que muitas delas, a exemplo do Valmir, que leu o livro, que gostou do livro, mas que está aí vivendo dentro do automobilismo há anos. O que eu teria para falar para pessoas com esse nível, com esse grau de vivência dentro do automobilismo e que também servisse para pessoas que, como vieram me falar agora ontem, né, segunda-feira, que assistiram a Fórmula 1 pela primeira vez depois que leram o livro. Então, conseguir pegar esses dois públicos. Foi pensado antes, mas o momento da execução ali, o livro foi feito em 45 dias. O livro foi escrito em 45 dias. Cara, sabe o que eu achei mais legal do livro, Regis? Que, assim, não é uma leitura, cara, é uma conversa. Né? Não é aquele livro que impõe uma situação, mas é uma conversa de boxe. E, assim, uma conversa de boxe com chaves magníficas que, tipo assim, né, abre a tua cabeça em pequenas frases, cara. Achei sensacional isso. A linguagem simples, a escrita simples, também foi de caso pensado, foi de forma pensada, porque como eu queria atingir todo tipo de público, tá? Também não tinha como eu falar uma linguagem tão técnica, sendo de automobilismo, ou sendo de psicologia, sendo de qualquer outro campo, não tinha como eu usar uma linguagem muito técnica se eu queria atingir o maior número de pessoas. Então você faz uma linguagem, como você falou, é uma espécie de conversa, é aquele conselho. Às vezes o conselho vira um puxãozinho de orelha, às vezes o conselho vira um incentivo. Uhum. E cada pessoa que lê o livro, ela, não digo que ela entende o livro de uma forma diferente, porque vai entender sempre da mesma forma. Agora, ela recebe o conteúdo do livro de uma forma diferente. Algumas pessoas têm dificuldade de captação,
Eu dou exemplos de como captar um patrocínio lá no capítulo 5. Sim. Algumas pessoas são carentes ali de um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento, de saber, pô, às vezes os pilotos chegam numa fase na vida que eles falam, pô, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho... ali já está no capítulo 2, no capítulo 3, então tem muito de história de automobilismo, porque como eu falo, do ser alfa, né? Sim. Piloto alfa. E o alfa nada mais é que a primeira letra do alfabeto grego, ou seja, é o número 1, é o que vem primeiro, é o que vence. Esse é o piloto alfa, tá? Uhum. É óbvio que o livro daí demonstra muito mais qualidades que esse piloto alfa precisa ter, não só vencer corridas. Também isso na parte que conta mais histórias. Fala de Nelson Piquet, fala de Niki Lauda, fala do Ayrton Senna, do Prost, enfim. Usa estes nomes, todos pilotos alfa, isso ninguém tem dúvida, né? Verdade. Usa a história desses pilotos para te dar também alguns conselhos e fazer você pensar sobre a tua carreira, sobre a carreira do teu filho. A forma como eu escrevo também é como se eu estivesse tendo uma conversa com o pai do piloto. A primeira coisa que eu abordo vem cá, o teu filho é piloto porque quer ou foi você que... Lógico que não tem essa pergunta no livro, mas é dessa forma que eu escrevi. Sim. Teu filho é piloto porque quer ou é você que está tentando realizar teus sonhos no teu filho? E por aí vai. Isso tem muito, né? Isso eu percebo assim bastante quando eu estou no kart, né? No kart profissional, que tem muito pai que teve decepção ou não teve o dinheiro no tempo dele para poder andar e tenta ficar realizando o sonho em cima do filho, e o filho vê naquela situação que não é aquele barco que ele quer entrar, mas mesmo assim gosta, mas não consegue desenvolver, e o pai acaba frustrando de novo, né? É assim, porque o primeiro ponto convergente de todo mundo que não precisa ler o livro para saber disso, todo mundo que está dentro do automobilismo automobilismo é um esporte caro. Segundo, automobilismo é um esporte altamente competitivo. Tá? Automobilismo, como eu cito no livro, é um vestibular disputado por, dependendo da categoria que você disputa aí de kart, até, sei lá, 50, 60 pilotos, tá? Onde o troféu de primeiro lugar, o número 1 ali do pódio é para uma pessoa só. E isso, o vestibular que eu usei como exemplo, só acontece uma vez na vida quando você quer entrar numa universidade. Esses meninos, eles enfrentam isso pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Essa disputa toda por esse primeiro lugar. Tá? Muitos se frustram, até por falta de conselhos semelhantes aos que tem no livro. Tá? Eu não estou querendo ser soberbo aqui, não estou querendo me colocar como dono da verdade dentro do livro, mas muitos se frustram por, às vezes, o pai, o gerenciador da carreira, não saber transmitir conselhos da forma como está colocado no livro. Meu desejo, Jefferson, era que cada piloto de kart do Brasil tivesse acesso a esse livro. Tá? E não vou mentir para você. Não vou mentir para você. Busquei o presidente da CBA. Tá? No momento ele me recebeu até viu com bons olhos o que eu estava tentando passar para ele. Pediu para que eu enviasse esse livro para a assessoria de imprensa da CBA. Tá? Se não me engano é o Américo Teixeira Júnior. E não sei se o Américo já leu esse livro ou não, mas ele queria um parecer de alguma pessoa que lesse o livro. Tá? De que forma? Vamos sentar, vamos estudar, entendeu? O custo menor possível para que cada piloto, cada pai de piloto, pelo menos das categorias de kart, tenham acesso a esse livro, né? E ter acesso a esse conteúdo que você leu
que você com certeza trouxe alguma coisa para a tua carreira e Sim. também trouxe alguma coisa para a tua vida. Sim, Né? não, com certeza. O livro é sensacional. Até o Vinícius aqui, ó, é um menino que é do virtual, um menino magnífico, anda muito, vai pro kart também logo aí. Eu já quero um livro. Como que faz para comprar o livro, Regis? Explica para a galera aí. Esse livro, você pode entrar no meu Instagram aí, aproveita que está aparecendo aí, já clica aí depois da live, me segue lá. Esse livro tem duas formas, o e-book está na plataforma Eduz, o link lá da plataforma está no meu perfil do Instagram, e nas fotos ali do feed do meu Instagram tem um número de WhatsApp também que você pode entrar em contato e pedir o livro. Tá? Legal. Até tem promoção ali do e-book, tá? Tem promoção de R$ 15, que já acabou essa promoção, mas para quem está acompanhando a live aqui e me mandar um DM lá no meu Instagram, Legal. faz questão de enviar esse livro aí pelos mesmos R$ 15. O livro vai ser lançado também em dezembro, no formato físico. Legal. Tá? Já está pronto. Inclusive a capa, eu aprovei a capa semana passada, uma capa com um pouquinho de diferença dessa capa do e-book que você conhece aí, que já está vista aí. É magnífica, tá lá, tá estampado no meu Instagram lá. Exato. E é um pouquinho diferente a capa, mas todo mundo que vê esse livro por aí já vai reconhecer, já vai saber que é o Manual do Piloto Alfa. Eu fiz uma pré-venda, não digo pré-venda, eu queria lançar esse livro apenas digital. O meu projeto era esse. Foi lançado em abril, tá? Muita gente teve acesso, mas também tem aquelas pessoas, vou mandar um abraço aqui para o Alfredinho Ibiapina, você deve conhecer, piloto de kart. Ele disse, Regi, eu simplesmente não consigo ler o livro no computador, no tablet, no Kindle, sei lá, não consigo ler. Não, Regis, tem Kindle. que ter físico, cara. Isso aí é um baita presente, cara. Isso é um presente físico para você dar. É muito legal. Exato. E o pessoal pediu tanto que eu fiz uma pré-reserva desse livro aí de 500 livros, tá? Isso já está quase esgotado. E aí eu vou fazer essa primeira tiragem dessas 500 unidades e conforme for os pedidos... o que eu pensei, Jefferson? Hoje em dia todo mundo está com o celular na mão. Celular na frente do tablet, enfim. Eu queria que o meu livro tivesse na mão de cada pessoa. Né? Porque é o que você falou. Repetindo o que eu disse há pouco atrás. Eu quero que o meu livro esteja na mão dos pilotos, da maioria dos pilotos de kart que eu consegui. É óbvio, todo mundo que gosta de automobilismo, que não gosta de automobilismo, quem quiser ter o livro, ok. Mas eu queria que esse livro tivesse na mão da maioria dos pilotos, mas que eles lessem. Então, o meu pensamento de o livro estar na mão, o celular seria excelente. Então, lancei digital, né? Porque às vezes é um excelente presente, mas de repente a pessoa vai guardar lá na estante, ganha de presente, e eu quero que as pessoas leiam o livro. Porque assim como você leu e gostou e tirou alguma coisa de bom dele, o meu desejo é que quanto mais pessoas puderem, leiam e tirem algo de bom dele, entendeu? Não, cara, o livro que eu falo para todo mundo, cara, eu fico repetindo isso toda hora, porque realmente é bom. Eu sou um cara que, assim, vou ser sincero com você, Regis, eu não gosto de ler, não, moço. Não gosto de ler muito, não, principalmente livro. E assim, eu falei assim, quando eu recebi de presente, cara, eu senti no meu coração, peguei, sentei no celular, eu li ele inteiro no celular. Né? Eu até tinha o computador para abrir, mas eu não conseguia, cara, porque aquilo lá ia me prendendo. E não, vai aqui mesmo, né? Como você falou, o celular tá na mão toda hora. Então, onde você estaciona um pouquinho, você pum, já lê ali e já era. Né? Então, assim, cara, eu não sei, com a CBA, de repente, né, o cara faz uma inscrição de uma prova e por mais tantos reais e ganha um livro, porque realmente os caras têm que ler esse livro, cara, é muito importante. Não,
já pensei nisso, inclusive. Já pensei de falar com federações, organização de campeonatos. Cara, vai lá, paga, sei lá, paga R$ 10 a mais, não sei quanto é uma inscrição, mas paga R$ 10 a mais, que é o custo, É. praticamente, desse livro, entendeu? Uhum. E leia. Leia o livro. É isso. Porque não adianta eu ter um produto na prateleira lá, caro, que poucas pessoas vão ter acesso. O automobilismo em si já é caro. Aí eu vou lançar um livro, que fala um pouco de automobilismo, também caro. Também, não cara, aí tem o cara vai porquê. identificar mesmo que o negócio Essa mania que o grande público tem de imaginar fulano é piloto, bom, então ele é rico. Isso existe, a exemplo do futebol, isso existe lá numa minoria muito grande de pilotos que chegaram no topo. Não estou falando de Fórmula 1, nem de Fórmula Indy, pilotos que correm no Brasil aí. Tem pilotos na Sprint Race que conseguem correr na Sprint Race de forma profissional, consegue viver de pilotagem, tirar um salário daquilo ali. Eu estou falando no geral. Agora, muitos e muitos e muitos pilotos que até tentam, que iniciam carreira, que entram no kart, que têm resultados expressivos no kart, mas não conseguem dar aquele passo adiante, entendeu? Então, quem pensa que automobilismo é um esporte de filhinho de papai, que é um esporte caro, mas porque eles estão ali porque tem dinheiro. Tem muita gente batalhando aí, muita gente correndo atrás e sem ter resultado de captação de um patrocínio, mas com resultado na pista. Porque também é diferente você partir aí procurar um patrocínio sem ter tido resultado. Então, o começo da carreira de todo piloto, ele vai ter que desembolsar ali uma grana, vai ter que fazer uma vaquinha com a família, ele vai ter que bancar os primeiros anos dele no kart para mostrar resultado e com esse resultado ele captar. Também tem muito piloto aí, estou me estendendo aqui, mas acho que é importante, claro. Tem muito piloto aí também de kart que ele pensa, vou ser piloto de kart, ok, vou buscar patrocínio para depois eu iniciar minha carreira. É o contrário. Vou iniciar minha carreira do jeito que dá, vou mostrar resultado do jeito que dá. Hoje em dia tem muita gente tendo resultado no virtual, Sim. Né? E aí buscando apoio para entrar no real. Então tem várias formas, várias portas de entrada para o automobilismo. O importante é abrir uma delas e dar os primeiros passos. E o que você acha do virtual hoje, mundialmente? Porque o virtual não se engloba no país, né? A internet, ela é mundial e o virtual tem um pouco é mais fácil de começar, né? Não é tão assim, absurdamente caro, né? O que você acha desse mundo virtual? Como patrocínio, captação, o que você acha? Eu comecei a olhar um pouco mais para o virtual tarde demais. Comecei a olhar um pouco mais para o virtual esse ano, por conta de um piloto lá de Alagoas, Elísio Neto, o nome dele. Ele fez uma mentoria comigo, que é uma outra coisa aí. Os pilotos que leem o livro e querem se conectar comigo e saber um pouco mais dessa metodologia que está empregada lá no livro, a pessoa contrata uma mentoria comigo. O Elísio fez uma mentoria dessa comigo e ele era um piloto, acho que o único piloto de Alagoas, tá? Ele é um vice-campeão, acho que de 2018, da Fórmula V, aí em São Paulo. Uhum. É o único piloto do estado do Alagoas que andou em Interlagos, então ele é o primeiro tudo lá do Alagoas, primeiro campeão de kart, primeiro. E ele fez esse processo, não conseguiu seguir carreira por conta de falta de patrocínio, que faz com que a maioria dos pilotos parem de correr. E ele está tendo uma carreira agora brilhante no virtual. Ou seja, é um piloto do real que acabou indo para o virtual por falta de opção, tá? Uhum.
corre provas internacionais, foi o vice-campeão da 500 milhas de Indianápolis, de uma dessas ligas aí. Legal. É um cara que está sendo assim, está despontando no automobilismo, já está correndo em ligas lá de fora, tá mostrando que tem competência e sonha um dia em voltar para o real. Uhum. Tem patrocínios no virtual, isso que é uma coisa interessante. Tem patrocínios no virtual, coisa que ele não tinha no real. E agora, no futuro, ele pretende unir as duas coisas, trazer os patrocínios que ele já tem no virtual e levar para o real. Que também é uma coisa, falando especificamente de patrocínio, é uma coisa que a gente ainda não viu, tá? Essas grandes empresas apoiadoras do automobilismo virtual, tá? Elas poderiam usar também o automobilismo real para estampar suas marcas lá. Sim. Tá? E atrair o público do virtual para o real e do real para o virtual. Fazer essa ponte. Essas empresas que já estão no automobilismo virtual, seria muito interessante que elas buscassem mais visibilidade no automobilismo real também. Seria mais um nicho de apoio para o automobilismo. Legal. A Porsche Cup do Brasil tem, né, um campeonato oficial virtual deles, né? Que sim. usam patrocínio, né? Até tem um cara que subiu, né? Saiu do virtual e tá andando lá no real, e o cara disse que tá andando bruto lá. Eu não lembro o nome dele, mas que um cara que... Eu também não me recordo o nome dele, mas ele fez a pole em Interlagos na última corrida do ano passado. Isso, ele anda com na o Enzo corrida... Elias. Exatamente. Não me recordo o nome dele, me desculpe, não me recordo o nome dele. Mas é um dos exemplos de sucesso do automobilismo virtual que veio para o real, né? E você, Regis, você anda de alguma coisa? Já andou? Já teve? Ou é só paixão mesmo? Como é? Já brinquei. Como eu tenho alguns amigos aí no automobilismo, então já tive acesso a guiar alguns carros. Mas assim, brincar na pista, sair, dar uma volta, experimentar. Já fiz uma coisa que agora está acabando, acho que esse ano encerra as atividades do autódromo aqui de Curitiba, né? Infelizmente. Isso. E eu tive o prazer de andar nessa pista no sentido normal da pista e no sentido inverso com o carro da Sprint Race. Puta, A Sprint legal, Race fez uma etapa aqui em Curitiba há uns anos atrás, nos modelos antigos ainda dos carros da Sprint curtinho. Race. Isso, se chamava Sprint Inverse, ou seja, eles fizeram o traçado inverso do autódromo de Curitiba. Então, eu diria para você que tem pilotos de Stock Car aí que nunca andou no sentido inverso de Curitiba e eu andei. Então, nossa, mas assim, legal, é brincadeira, é só para brincar mesmo. Nunca tive pretensão de pilotar. Uhum. Inclusive, voltando à história lá de quando eu era criança, eu comecei a assistir a Fórmula 1. O que eu queria fazer na minha vida era o que o Reginaldo Leme fazia. Porque foram duas coincidências, né? Meu nome é Reginaldo e a minha máquina é Olivetti. Aí ligo a TV, tem um carro lá com o patrocínio da minha máquina de escrever, e tem um cara falando lá na corrida, dando os comentários, cujo nome era Reginaldo. Então eu pensei, cara, é isso aqui que eu quero fazer da vida, eu quero ser esse cara aí. Aí até brinco que o Regi, que eu forço no segundo I aí, onde você vê o meu nome, você vê um duplo I, é porque eu queria ser chamado de Regi. O Rafael Brados aqui mandou, grande Regi com uns 40 aí aqui, ó. Isso, exatamente. Por que forçar esse Regi? Porque eu queria ser chamado como eles chamam o Reginaldo Leme nas transmissões. Eles chamam o Reginaldo Leme de Regi. Então, sonho de menino, acabei conhecendo o Reginaldo Leme, acabei conhecendo o Galvão. Infelizmente, não conheci Luciano do Vale, que também era um grande ídolo aí da narração. Uhum. Mas eu sempre foquei desse lado, do lado jornalístico da coisa. Ah, pô, legal. E o que você achou da transmissão da Band aí com aquela tropa toda lá?
Você gostou ou não? Cara, a resposta tá lá no primeiro lugar na audiência, né? Acho que ficaram. Eu acho que eles montaram Acho um que time fantástico, cara. Eu adoro o Serginho, eu acho ele bacana demais, cara. Manda super eles bem. ficaram mais de meia hora na liderança, né, da audiência. Isso É, aí, cara, pra Band é um presente. É fechar com chave de ouro esse ano aí, que o público brasileiro chegou a imaginar que não ia ter transmissão de Fórmula 1 por um tempo aí. Eles foram lá e eu sei o quanto é um investimento alto, pesado, hum, tá? Isso penso eu, que o investimento que eles fizeram esse ano é para prejuízo. Ano que vem, talvez, para empatar o investimento e a partir daí rezo aqui para que consigam fechar com a Fórmula 1 por muitos e muitos anos, não, vai fechar. Tá? porque Torço também. a Fórmula 1 vinha sendo desrespeitada no Brasil, né? Sim, As transmissões de Fórmula 1 vinha sendo desrespeitadas. verdade. Você veja bem, você citou o Sérgio Maurício. Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme já tinha sido dispensado da Globo, É, né? Imagine uma enciclopédia, uma sumidade nos comentários de automobilismo, de reportagem de automobilismo, foi dispensado da Globo. Eles vinham tratando o automobilismo com desdém. A Fórmula 1 especificamente. É exatamente. GP do Canadá que não passava ao vivo, Era GP Sport de TV. Austin que não passava ao vivo, era no Sport TV. É, Você sabe que nem todo mundo tem acesso a uma TV a cabo, é então verdade. e a Bandeirantes ela trouxe de volta para as transmissões, e é uma coisa que a Fórmula 1 tem feito bastante, que a Liberty Media tem feito bastante, aproximar o telespectador da Fórmula 1. A Mariana Becker fez uma entrevista espetacular com Lewis Hamilton Eu há uns meses assisti, antes atrás. de a gente começar a assistir, foi sensacional, cara. Foi sensacional. Sensacional, sensacional. Sensacional. Você colocar ali, imagine, você colocar numa TV aberta, tá? Inserir aí uma entrevista com mais de 10 minutos com um piloto de Fórmula 1, o que é isso? A transmissão da Band, desde de sexta-feira, a Fórmula 1 ocupou o canal. Isso aí na TV aberta, eu acho que fora do Brasil, a Liberty Media não tem esse grau de entrega de uma emissora de TV com a Fórmula 1. Acredito que não tenha. País nenhum acredito que não tenha. Talvez no México, tá? Que lá são apaixonados mesmo e tal, e acredito que o Grande Prêmio do México eles deram essa importância toda. Mas a Fórmula 1 vem fazendo isso ao longo do ano na Band. A equipe é fora de série, Max Wilson, Felipe Giafone, cara, Não, os caras são fantásticos e eu sinto falta até dos comentários do Luciano Burti. o Luciano é bom também, mas assim, eu falar pra você, pra mim ali, cara, o Max e o Felipe Giafone, agora, né, eu não escutei a transmissão com o Rubinho junto, né, porque eu tava no autódromo, então eu acabei não escutando, né, escutei alguma coisa só do Serginho nos cortes que tem no YouTube, mas assim, cara, o Max e o Felipe Giafone, os caras são demais, cara, o Regi também, né, mas os caras, meu, nossa. E eu conheço o Max pessoalmente, cara. Pô, ele é um cara apaixonante. Eu não sei se você conhece ele, mas ele é um cara Max apaixonante. Wilson conheço, mas não tenho assim contato próximo. O Giafone conheço mais, converso com o Giafone. O Giafone é aquele cara que ele tá lá na cabine. Outro dia acho que tava passando um treino, era no Band Esportes até. E o áudio, para mim, aqui em Curitiba, não sei se era no Brasil inteiro, estava saindo meio picotado. Uhum. Então, eu tive a manha de mandar um WhatsApp pro Felipe e falar: Felipe, o áudio está sendo cortado aqui. E ele, no meio da transmissão, pera aí que eu vou ver aqui. Sabe assim? Puta, É que aquela legal. coisa de você... O Felipe é assim, entendeu? Ele tá lá e ele se preocupa com o que ele está fazendo lá e com o que a gente está recebendo aqui do outro lado. É um cara fantástico. Max Dá um Wilson, feedback legal, né? exato, Max Wilson, até
eu acho que foi na hora da entrevista do Felipe Massa com os pilotos, né, que o próprio Giafone elogiou, não, o próprio Rubinho elogiou o Max Wilson durante a transmissão. Ele falou, cara, eu tava aqui pescando, e o Rubens fala muito bem inglês, né? Sim. Eu estava aqui pescando o que ele estava falando e você estava traduzindo em tempo real o que o Hamilton estava falando. Então, tipo, e ali foram, além do Sérgio Maurício na transmissão, que você disse que não acompanhou, tava o Rubens comentando, tava o Reginaldo Leme, o Max Wilson e o Felipe Giafone. E nenhum atropelava o outro. E todo mundo legal, tinha cara, conteúdo para agregar, sabe? Quando era uma coisa ali mais de dentro do carro, o Rubinho entrava e dava o comentário dele. Quando, por exemplo, lá naquele enrosco que teve com o Verstappen e o Hamilton, Sim. o Rubens falou, não, se mostra um board ali, a gente já vê se ele deu uma mexidinha no volante e tal ou não. O Giafone aí já complementou com a parte de comissário, que ele foi por muitos anos da FIA, né, na Fórmula 1, e ele já falou, não, os comissários vão deixar passar, vão deixar por conta da briga dos dois aí, pronto, e realmente foi. Então, o Max traduzindo muito bem o rádio, foi assim, o Reginaldo Leme trazendo toda aquela bagagem que ele tem, e o Sérgio Maurício narrando foi... Cara, espetacular, foi fantástico. Ele é fantástico mesmo. E eu ia perguntar uma coisa do livro aqui, me fugiu. Mas já volta a cabeça, já volta de novo a pergunta. E então você andou ao contrário de Curitiba, cara. Eu tive o prazer de andar em Curitiba de moto, de carro algumas vezes. Infelizmente vai acabar o autódromo, né, cara? É triste pra gente ver isso, né? O fim de um... Porque Curitiba também, o autódromo, pô, é lendário, cara, pro circuito nacional, né, cara? Você sempre esperava Curitiba, sempre esperava, né, aquela briga na reta ali. A Stock Car fez aquele oval lá em Curitiba, um semi-oval, né? Que foi, magnífica prova, mas infelizmente... acabou mesmo, né? As duas, né, da Stock Car, Curitiba e Goiânia depois. Mas eu tenho uma opinião, Jefferson, que outro dia eu estava falando com uma pessoa aí, a gente passou muito tempo conversando, porque eu sou uma pessoa assim, se você me ligar a qualquer hora do dia, eu puder te atender e você estiver falando sobre automobilismo, se você ficar 3 horas falando comigo, eu vou estar falando com você sobre automobilismo. Se você me mandar um áudio, que é o que todo mundo odeia no WhatsApp, né? É áudio com mais de 1 minuto. Se você me mandar um áudio de 10 minutos falando de automobilismo, eu vou escutar ele inteirinho. E não vou colocar ali naquela velocidade 2, tá? Eu tinha uma opinião sobre o autódromo de Curitiba que era bem diferente da que eu tenho hoje. Era bem contrária à que eu tenho hoje. Sempre lutei, sempre fiz matéria lá no meu blog. Eu fui um dos primeiros a denunciar lá no blog do Regi, depois foi replicado em outros sites, que o pessoal tinha chegado ao cúmulo de retirar as portas dos boxes do Autódromo de Curitiba e vender por quilo. Tá? Caramba. Eu parei o que eu estava fazendo, me entregaram esse tipo de coisa. Um outro dia a gente até conversa a respeito disso, do jornalismo que eu fazia no blog do Regi. Eu até parei com o blog por conta disso. As pessoas me procuravam dia e noite, não importava a hora, para me entregar denúncias, algumas denúncias. Seja questão de fiscal da CBA, seja desmandos dentro do automobilismo e tal. E até o motivo de eu ter parado com isso e escrito esse livro é que eu queria passar alguma coisa de bom para as pessoas. Eu nunca coloquei mentira nenhuma no meu blog, mas sempre foram coisas polêmicas, como esse caso aí. Me passaram até o endereço do Ferro Velho onde estavam lá as portas. Eu tive lá, fotografei as portas. Então, os proprietários, os mandatários, foram depredando o próprio patrimônio para que aquilo desencorajasse categorias de
de desembarcarem ali, de fazerem suas provas ali, porque eles pretendiam realmente vender. Então eu brigava muito com relação a isso, mas esse período de pandemia, esse livro, eu mudei muito o meu modo de pensar, e hoje eu penso assim, o automobilismo, os praticantes do automobilismo, as pessoas que fazem o automobilismo, elas são muito desunidas. Elas são, por natureza, desunidas. É verdade. Tá? Um é adversário do outro e acabou. Então, por que eu, jornalista, iria ficar brigando por uma coisa que, se eu quero acompanhar automobilismo, eu vou para Interlagos, se eu quero ver um circuito lendário, eu vou para Spa-Francorchamps. Então, porque eu, Regi, teria que ficar brigando por conta de uma coisa, e coloquei também na cabeça que aquilo lá é um bem particular. E bens particulares são bens particulares. Eu não posso ficar brigando sobre uma coisa que é propriedade sua. Sim. Entendeu? Queremos ter um autódromo em Curitiba? Então vamos nos reunir, nós que precisamos de autódromo, nós que fazemos automobilismo, vamos nos reunir e viabilizar a permanência daquele autódromo. Sim. Agora, em contrapartida, o dono daquela propriedade tem que ser ressarcido disso. Sim. De que forma? Eu vou fazer um crowdfunding aí e vou comprar o autódromo? Não sei. Vou comprar a área do autódromo. O dono daquilo tem que ser ressarcido. Eu não posso simplesmente desapropriar uma propriedade de alguém, propriedade privada de alguém, em nome do esporte, em nome de uma pista lendária, em nome de nada. Se isso aí um dia vinha acontecer com Interlagos, se isso aí um dia vinha acontecer com Monza na Itália, com Indianápolis, o circuito de Indianápolis é do Roger Penske. Se o Roger Penske quiser implodir aquilo lá e construir um condomínio de prédio, entendeu? Eu vou fazer o quê? Se eu amo aquele autódromo, eu tenho dinheiro, vou tirar dinheiro, vou falar, tá aqui, tô comprando de você. Agora, o que eu não posso é simplesmente ficar, tentar, como é que eu vou dizer, estatizar uma coisa que é privada, entendo, sem dar ressarcimento nenhum aos donos. Eu hoje penso dessa forma, entendeu? Entendi. Né, mas a gente fica, mesmo assim, a gente, né, cara, acaba, eu nem sabia disso, cara, mas entristece, né, mais ainda, porque você fala, pô, né, o automobilismo é que nem você falou, né, hoje no Brasil o automobilismo é complicado, cara, você começa a aprofundar desde o kart até um carro mais caro aí, você vê que os caras se transformar em carrapato, né, cara? O cara quer te sugar até ele explodir, né? E por isso que às vezes tem muita frustração de piloto, pai também, né? Porque, pô, você vê um kart hoje, para andar num kart profissional hoje é um absurdo, né? Você vai andar numa categoria... Demais, é um absurdo, demais. Né? Hoje o que é barato é você andar de kart indoor, né? Mas você não sai disso, né? O kart indoor não vai te levar a lugar nenhum. O kart profissional, exato, né, vai te levar a algum lugar, né? Então, é complicado. Uma outra questão do automobilismo também, eu sou meio duro, às vezes, eu tenho até que escolher as palavras que eu falo, para não... Ó o Walter aí atrás de você, eu tô olhando para você e vendo a TV atrás. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras para não desencorajar a prática do automobilismo. Sim. Mas trazer os praticantes e quem pretende praticar no futuro para dentro de uma realidade que é a seguinte. Cara, eu resolvi jogar futebol. Então, eu vou comprar uma boa chuteira, um bom meião, a camiseta do meu clube, uma bola de futebol e vou pagar ali X, tá? Eu decidi praticar tênis. Eu vou comprar minha raquete, vou comprar meu jogo de bolinha Wilson lá. Eu decidi praticar o golfe, vou comprar um jogo de taco maravilhoso lá e tal. Enfim, eu optei por esse esporte.
tá? Então já tenho que começar arcando com os custos do esporte que eu escolhi, tá? A gente não pode simplesmente chegar numa federação, numa confederação e falar, cara, eu acho que eu sou o novo Ayrton Senna, me banca aí. Não é assim que funciona, nem para o empresário, nem para ninguém. Então, eu tenho que arcar com o custo inicial. Sim. E aí entra no que você falou, realmente é um esporte caro, um kart é muito caro, um jogo de pneu é muito caro, tá? A gente sabe disso. Até que ponto esse esporte é um esporte para mim? E o livro tem muito disso, trazer a pessoa para pensar. Para mim, como psicológico, eu vou conseguir aguentar a competitividade que é o automobilismo? Tá? Aí depois eu tenho que pensar, eu vou conseguir aguentar a questão financeira, o que o automobilismo me exige financeiramente para que eu possa começar a praticar, eu vou conseguir? Você tem que colocar tudo isso no papel e pensar isso a médio e longo prazo. Onde é que eu quero chegar? Eu faço mentorias com alguns pilotos que eles absolutamente não sabem... Oi. Só cortando você rapidinho aqui, nós temos 2 minutos, vai cortar a live. Você quer fazer mais 30 minutos? Porque para mim tá magnífico, cara. Eu fico até amanhã aqui, mas eu não sei do seu Não, fazemos. Hã? Fazemos, claro. Então, fazemos sem problema. Ó, nós temos 2 minutos, vai cair, aí a galera já fica ligada, eu já reinicio uma e a gente... Aí a gente reconecta. Beleza. A gente reconecta. Vai mandando bala, que tem 2 minutos ainda. Desculpa. Ok. Então, até que ponto o piloto tá disposto e sabe o que ele vai enfrentar num período de tempo aí de no mínimo 3 a 5 anos, que é o período que eu disse lá atrás, que ele tem que mostrar resultado dentro do automobilismo, para com esse resultado ele buscar apoio. Entendeu? Começa por aí. Então, às vezes assim, tem categorias no Brasil que elas não pensam nesse longo prazo que um piloto precisa, tá? Elas pensam no agora. Não vou citar nomes de categorias, mas tem categorias em São Paulo que o piloto chega, ele vai para a pista, ele não precisa ter um par de luvas, ele não precisa ter um macacão, ele não precisa ter uma sapatilha, um Hans. Eles entregam tudo na mão dele, né? A troco de quê? Daquele piloto pagar e andar naquela categoria. Eles estão preparando esse piloto para ser piloto? Não. Porque você não vai para o campo de futebol sem uma chuteira e alguém lá no campo de futebol te dá uma chuteira para você jogar. Você tem o teu equipamento. Tem muitas categorias que dizem que estão preparando pilotos, mas não ensinam o básico para um piloto que é comprar o próprio equipamento. É verdade. Começa daí. Ó, nós vamos cair em 10 segundos, cara. 10 segundos nós vamos cair, eu vou abrir de novo. Vai cair agora. Tranquilo. Aí eu já abro de novo aqui. Fiquem aí, galera. Chama a galera aí para continuar.